a nossa entrevista do dia. Quem está conosco é o Murilo Viotto. Ele é economista, sócio fundador da Achavero. É Achavero, é isso mesmo? Acho que é isso. É Aquavero, na verdade. Aquavero Investimentos, e professor de macroeconomia, finanças e investimentos. E por que nós o convidamos e fizemos ele trabalhar no feriado, coitado, porque eu acho que ele vai viajar, viu, Zezé, porque ele é um cidadão comum, né, diferente dos jornalistas que têm que trabalhar no feriado, mas nós fizemos ele trabalhar por conta da super quarta, como nós estamos chamando aqui no Brasil, com o aumento de juros, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Murilo, bem-vindo ao programa Bastidores do Poder. E muito obrigada, viu, por você estar trabalhando nesta quinta-feira. Bom dia. De fato, eu ia tirar o convite. Eu não de participar. Tá? Então tá bom. Olha, a conexão tá um pouco ruim, mas vamos tentar fazer a entrevista. Zezé, começa aí, que você que gosta de bastante economia, vai lá. Então, a gente não foi surpresa nenhuma a história do aumento de juros por parte do Copom, porque isso já era esperado, mas o que eu vi era todo mundo falando que o que assusta um pouco é que esse aumento, ele trouxe embutido a perspectiva de que haverão outros. Então, eu queria que você falasse sobre isso e que falasse também para a gente desse aumento, porque nos Estados Unidos foi uma facada para o tipo de juro que eles estão acostumados, né? E o que isso representa para eles e o que representa para nós aqui, porque a gente toma tombo quando eles fazem isso lá. Temas macroeconômicos, eles são polêmicos, né? Porque eu costumo falar assim, muitas vezes o que é bom para um não é bom para outro. De forma resumida, só para contextualizar, a gente ouve às vezes a pessoa falar, poxa, o dólar está alto, isso é ruim, né? Mas é ruim para quem? Às vezes pode ser ruim para o consumidor, que gosta de consumir em dólar, mas ele é excelente para o país e para o exportador, que está gerando superávit em balança comercial. Falando da super quarta, de fato nós tivemos ontem, né? A gente chama de super quarta porque é quando coincide a reunião do Copom com a reunião do Banco Central americano. Então a gente tem a divulgação dos dados de ambas as economias no mesmo dia, né? Ontem nós tivemos um aumento da taxa Selic aqui no Brasil em 0,5%, passando aí para 13,25% ao ano. Isso já era, de certa forma, esperado pelo Banco Central brasileiro, aqui pelos próprios investidores brasileiros, mas o que surpreendeu, de fato, aí nessa última semana foi o aumento da inflação norte-americana, né? A inflação norte-americana, ela bateu a máxima aí nos últimos 40 anos, batendo 8,6% nos últimos 12 meses acumulados. O Consumer Price Index, é o CPI, e chegando aí a 1,75% ao ano. Esse aumento da taxa de juros deles, né, vem muito ao encontro do objetivo dos bancos centrais de controle de inflação mesmo. O aumento da taxa básica de juros, ela tem sido, dentre os bancos centrais globais, a principal ferramenta de controle de inflação, né? O Brasil, surpreendentemente, ele virou uma referência na história recente, agora nos últimos 2 anos, em controle de inflação, né? A gente tem feito uma política econômica muito eficaz. O Banco Central, que acabou passando aí pelo processo de autonomia, né, durante o governo agora Bolsonaro, ele se tornou independente, né, sem interferências políticas ali da presidência, da Câmara e do Senado. Então, ele vem conseguindo aplicar, de fato, uma política econômica muito eficaz, né? A gente teve uma taxa de juros que saiu de 2% ali no começo do ano passado, para 13,25% em um período de menos de 18 meses. Então, isso é um representativo, muito expressivo, né? E que traz impactos para os investimentos, traz impactos para o consumo, né, para o consumidor, para as famílias brasileiras. E é muito importante a gente entender, né, esses ciclos econômicos, porque eu sempre falo, a macroeconomia ela é cíclica. A gente já teve taxa de juros altas no Brasil, a gente vinha de um cenário de taxas de juros altas histórica,
A gente teve uma redução de taxa de juros recentes no Brasil, isso muito devido às reformas que foram feitas aí no termo macroeconômico, né, teto de gastos, reforma trabalhista, reforma do sistema de tributação e juros. Então, reformas recentes que permitiram que a gente começasse a reduzir taxa de juros, né. E aí, falando um pouquinho aí do instrumento, né, de aumento de Selic e tudo mais, a gente tem sempre que lembrar o seguinte: por que o Banco Central ele aumenta a taxa de juros para controlar a inflação? São basicamente dois artifícios aí, né? Quando você aumenta a taxa de juros, você acaba aumentando o custo de consumo, né? Quem consome a prazo e financiamentos, né? Financiamento de veículo, financiamento de imóveis. No Brasil é muito comum financiamento de bens duráveis, né? Então a pessoa ela financia ali no cartão de crédito, no crediário, uma televisão, uma geladeira linha branca, móveis, né? Então, quando a taxa de juros sobe, acaba ficando mais caro se consumir a prazo, parcelado. Isso desestimula as famílias a consumirem, né? Esse desestímulo a consumo tira a pressão de consumo que acaba arrefecendo a inflação. Então, esse é um instrumento. Uhum. E o outro instrumento é justamente a redução de liquidez nos mercados, porque as pessoas, tendo uma taxa de juros atraente, a renda fixa se torna um instrumento de investimento atrativo, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem aí Tesouro, né? Tesouro IPCA, Tesouro Selic, temos debêntures, temos crédito privado, rendas fixas, né? Papéis de rendas fixas, que estão pagando aí IPCA mais 5, IPCA mais 6. Com o IPCA na casa dos 10%, a gente está falando de um retorno ao ano de 14%, 15%, 16%, né? Isso é um investimento muito atrativo. E faz com que as pessoas tirem dinheiro da economia, prefiram deixar para consumir no futuro, para investir no hoje, né? Então, elas buscando um retorno em renda fixa, passam a investir dinheiro na renda fixa, tendo essa expectativa de retornos mais satisfatórios, e tiram de novo mais uma pressão sobre consumo. Então, essa redução de liquidez das economias. Agora, Murilo, bom, nós são 10 horas e 18 minutos, nós estamos entrevistando o Murilo Viotto, que ele é economista e professor de macroeconomia, finanças e investimentos. Eu consegui compreender isso que você falou em relação ao consumo, né, que acaba desestimulando e aí você controla a inflação. Mas esse aumento de juros, ele prejudica quem mais? O pobre ou o rico? Por que eu estou te falando isso? Ontem eu estava conversando com um empresário no setor de revenda de carros, e eu me lembrei disso porque você falou da história da compra de veículos, né? Ele disse o seguinte: o empresário que tem lojas de carro direcionado para o público C, D e E, esse empresário, ele está extremamente prejudicado porque esse sujeito não vai comprar justamente por conta dessa taxa de juros alta. No entanto, aquele sujeito que compra o carro com aqueles carros Porsche da vida para classe A, esse de luxo, esses carros de luxo, esse sujeito não percebe essa inflação. A inflação e a alta de taxas de juros, ela é perversa com o pobre? Bom, eu acho que assim, primeiro, não é que os ricos não sentem, né? É que eles têm uma capacidade de compra maior e mesmo sentindo, eles ainda optam por acabar consumindo, né? E, de fato, acho que a camada da população mais baixa, né, ali em termos econômicos, classe E, classe B, classe C, sempre vai ser mais prejudicada pelos movimentos econômicos, né? Eu não diria perverso, tá? Porque, de fato, machuca, né? Se você acaba trazendo uma taxa de juros mais alta para o consumidor consumir a prazo, fica mais caro. Só que é um remédio amargo necessário que se tenha que tomar, né? Por quê? Porque se não se controlar a inflação e deixá-la solta, o reflexo disso na economia, na vida das pessoas mais pobres, ao longo do tempo, é muito mais danoso do que esse remédio amargo momentâneo que a gente faz, né? Lembra que eu falei, a macroeconomia ela é cíclica. Então, existem momentos onde a gente tem alta de juros, arrefecimento da economia, redução do consumo, até que vai chegar um momento onde a economia em si vai começar a ficar mais frágil, mais fragilizada, mais fraca, e aí, para estimular a economia, a gente vai acabar reduzindo taxa de juros, né? O que acontece, de fato, é que sim, as pessoas mais pobres, né, mais humildes,
elas são mais impactadas porque elas têm uma poupança menor, elas têm uma capacidade de aquisição menor. Muitas vezes não conseguem comprar à vista, porque não tem dinheiro no hoje, né, para pagar em uma parcela só, e tem muito do seu consumo ali financiado, né, dividido em 8, 10, 12 vezes. Então isso acaba sendo mais pesado no dia a dia das famílias mais pobres, mas eu tomaria um pouco de cuidado para a gente usar a expressão perverso, né, porque se a gente está doente, a economia está doente, né, ela está com um indicador que não é saudável, a gente tem que consertar isso. E o aumento da taxa de juros, de fato, é o instrumento mais eficaz que nós temos para o controle da inflação. Deixar a inflação solta, a gente viu aí na Argentina, né, semana passada saiu, no começo dessa semana, me perdoe, saiu os indicadores de inflação da Argentina. Deram a lição de casa em termos macroeconômicos ali, e a inflação disparou para 60% ao ano. Né? Deus me livre. Bom, uma coisa que eu gostaria que você falasse para a gente, porque um dos pontos que o Copom abordou aí para uma possível continuidade do aumento da taxa de juros é a ancoragem da meta. Explica para o pessoal, assim, bem didático, o que é a ancoragem da meta. Perfeito. Quando nós falamos em inflação, né, o Banco Central, ele tem assim, olha, nós temos uma economia pujante, que está andando, né, e a inflação disparou. O Banco Central determina uma meta, ele coloca um range lá, ele fala, olha, a inflação tem que ficar entre 2% e 6%, e o Banco Central sempre vai buscar o centro da meta, que é entre 2% e 6%, 4%, tá? Ancorar a meta de inflação é não permitir que, puxa, a inflação andou mais do que a gente estava esperando, vamos puxar a meta da inflação um pouco mais para cima. A gente tinha uma meta de 4%, né? Vamos levar a meta para 6,5%, para 7%. Quando você permite essa flexibilização, né, você deixa a meta desancorada, o que acontece é que você permite, né, e você passa a aceitar de forma mais natural que a inflação continue caminhando. Quando a gente tem esse compromisso, né, de fazer uma âncora no centro da meta, de buscar de fato os 4%, quer dizer o quê? Que o Banco Central vai ser, sim, mais rígido se ele precisar no aumento de taxa de juros. Nós falávamos no início do ano de uma Selic aí na casa de 12%, 13%, né? E nós tínhamos uma expectativa de IPCA, né, da inflação, na casa de 6,5% a 7%. Hoje, passado o primeiro semestre, a gente já fala de um IPCA de 10,5% e da Selic podendo chegar a 15%. Por que aumentou a perspectiva da Selic, né, de sair de 12% ali para 15%? Porque os reflexos que a economia teve com o aumento da taxa de juros desde o segundo semestre do ano passado não foram exatamente como esperado pelo Banco Central, né? A economia demorou para começar a fazer a inflação arrefecer, né? Mantendo aí a meta ancorada, o Banco Central quer dizer o seguinte: eu vou ser mais duro se eu precisar, eu vou aumentar mais a taxa de juros se preciso for, para manter a inflação sob controle. É isso que eles... Então, quer dizer, a gente percebe que nos últimos, acho que nos últimos 2 anos, essa meta que havia sido determinada pelo BC, ela acabou estourando, quer dizer, passou muito daquilo que o BC colocava como o aceitável, é isso, e ele não quer mais isso. Exato, né? É muito difícil a gente ter uma previsibilidade tão assertiva sobre econômicos, ainda mais porque a gente está com um fator de inflação global, né? A inflação não é um problema só no Brasil, ela é um problema global, que vem aí de reflexo aí, não vou nem entrar muito em detalhes, porque são quase 2 décadas de histórico, né, de alguns desajustes de bancos centrais no controle de inflação dos seus países, mas ele é um problema global hoje, todos os países. Murilo, e em cima dessa questão do problema global, né, e a gente tem aí, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia, a questão do desabastecimento em função da Covid na China e outros problemas, qual que é a tua perspectiva de melhora da economia aí sobre todos os países? Quando que você acha que a gente começa
a ter notícias boas ou não teremos notícias boas pelos próximos meses? Tá, eu vou falar primeiro em termos de Brasil, tá? Com exceção aí da inflação que vem machucando a gente, preço de combustíveis, né, uma pauta que está super na tona aí, na discussão em Brasília, no dia a dia das pessoas. Se nós pegarmos dados macroeconômicos do Brasil, né, em termos aí de superávit fiscal, quer dizer, o quanto que o governo gasta mediante o quanto ele arrecada, superávit de balança comercial, entrada de investimentos no Brasil, esses dados macroeconômicos brasileiros estão bons. Nós estamos sofrendo reflexos da inflação, né? A gente pega, você falou da China, a China está com uma política de Covid zero. A política de Covid zero na China faz com que eles, na China, tirem trabalhadores das fábricas, façam lockdown, reduzam produção, e isso impacta nós diretamente, porque a gente consome produtos da China e precisa desses produtos hoje no Brasil. A falta deles faz com que a gente tenha uma escassez de oferta, a gente tenha uma inflação, né? Mas se nós olharmos aí dados macroeconômicos do Brasil, eu vou fazer um contraponto aqui do consenso, né, da que as pessoas falam hoje em dia. Eu vejo dados macroeconômicos brasileiros caminhando para a direção correta, tá? Temos dados macroeconômicos muito positivos hoje em 2022, frente ao que tínhamos em 2021, 20, 19, e aí vai, 16, 15, 12, né? Foi quando começou nossa crise de fato interna brasileira. Falando em mundo, em termos globais, eu comentei mais cedo, né? O Brasil é uma referência atual no processo de controle de inflação e controle fiscal, né? O Brasil fez a lição de casa e foi muito efetivo nessa transformação da economia rapidamente para tentar controlar a inflação e colocar a economia no eixo. Nos fóruns globais, o Brasil tem sido lembrado como um exemplo positivo a ser seguido, né? Olha, ele precisa subir os juros, sobe os juros, né? Não tem por que ficar segurando, porque isso, lembra que eu falei, né? O reflexo da inflação no pode ser mais perverso ainda. Mas, falando em termos globais, as notícias não são boas, né? O próprio ministro Paulo Guedes falou essa semana num fórum de investimentos, e aí, poxa, quem sou eu para me comparar a visão do ministro, né? Mas palavras dele, o mundo vai sofrer por um tempo, e vai ser um tempo longo, né? Ele estima aí entre 2 e 3 anos de o mundo andando de lado, ainda com os reflexos de inflação, aumento de taxas de juros globais, e isso vai ter um impacto na economia global por uns 2, 3 anos. Isso tem reflexo no Brasil? Tem, porque o Brasil tem parcerias comerciais com esses países, e se esses países não estiverem com uma economia punjante, crescente, eles vão acabar reduzindo parcerias comerciais com o Brasil, e a gente vai ter um reflexo sim aqui, porque somos dependentes dessa economia globalizada de relações, né? Então, assim, pensando em Brasil, a gente tem um cenário caminhando para a direção correta, né? Óbvio, toda vez que a gente fala em economia, não se faz um arroz em menos de 15 minutos, né? A gente tem que esperar as coisas acontecerem, então o ciclo tem que se cumprir, os ciclos econômicos, mas a gente tem um cenário aí não tão negativo quanto no resto do mundo. Tá certo. Eu quero agradecer ao Murilo Viotto, que é economista, sócio da Aquavera Investimentos e professor de macroeconomia, finanças e investimentos. Murilo, muito obrigada. Bom feriado para você. Feriado para vocês também. Obrigado pela participação. Foi um prazer. Obrigada. Bom, gente, sabe quem apareceu na nossa vida, Zezé? Quem? Uma pessoa que estava sempre conosco todos os dias e, de repente, foi para São Paulo.